Nossa conversa, a partir de agora, é com o advogado Valdeci Filho, que passa a fazer parte, a partir deste momento, desta semana, do quadro Direto ao Ponto, que estreia, de fato, na sexta-feira com seu comentário e vai trazer a expectativa dessa estreia. Valdeci, seja bem-vindo ao Diário do Sertão em Rede e Diário de Rádios, aqui em Souza, nos ouvindo todo o pessoal pela Líder FM. Boa tarde, meu querido Bruno Rafael, satisfação enorme estar aqui. Satisfação também participar do programa Olho Vivo pela Líder FM. Mandar o meu abraço forte ao meu querido, eu vou chamar de Zé Neto, até porque esse nome é muito comprido, José Dias Neto, né? Então é com muita satisfação, com muita honra aceitar o convite do programa para dar a minha opinião, direto ao ponto, porque acredito eu que a gente tem que participar dos momentos, inclusive recentemente, de muitos que foram os momentos aí críticos no nosso país. Então é com muita satisfação que faço parte desse quadro. Valdeci, eu vou fazer só mais uma pergunta, Zé, e eu passo para vocês aí, para que vocês façam o ping-pong. O que os nossos ouvintes internautas da TV e da Rede Diário podem esperar nos comentários de Valdeci? Que tipo de temas? Cita pelo menos dois aí que a gente já pode esperar nos próximos Direto ao Ponto, a partir da estreia na sexta-feira. Bom, antes de tudo, dizer da minha independência, de poder opinar, sem nenhum agregamento, seja ele político ou de qualquer natureza. Então, tem uma liberdade, tem uma independência de opinar. Creio que vamos abordar alguns temas na área jurídica, obviamente que pontuais, né, em determinadas situações que entendo serem relevantes, né? Outra questão é a questão da política. Quem vai falar, vai comentar alguma coisa sendo de Souza e não falar em política, realmente é bem complicado. Então, vamos falar de política, falar de temas atuais, na área de direito apenas temas pontuais, relevantes, em situações, digamos assim, até atípicas, naquilo que eu puder contribuir. Isso é óbvio, né, e nos demais campos, até porque temos que preservar, inclusive, e ressalvar a questão da disciplina e da ética. Então, são temas apenas pontuais dentro daquilo que for ocorrendo. Então, no geral, vamos falar sobre isso, temas atuais, política e direito. Pessoal, me permita só mais uma aqui, a língua começa a coçar quando a gente já vai de frente com o comentarista. Valdeci, você vai entrar nessa área da política, como você já falou. Faz uma palhinha aí do que esse prognóstico do que acontece agora no bloco de situação da cidade de Souza, que está rachado, vereadores que estavam na nova oposição, né, você sabe quem são, estão voltando para a base da situação e vereadores que estavam na oposição desde antes estão pulando também para o outro lado. Já dá uma pitadinha do que vai ser o seu comentário acerca da política. Perfeito, Bruno. É muito bom, inclusive, parabenizar. Quando é instigado, é bom que a gente fica à vontade para falar sobre o tema, principalmente parabenizar aí pela sua iniciativa. Nós viemos, sim, acompanhando, né? Eu venho acompanhando toda essa movimentação política, e eu sempre digo, olha, gestão não tem nada a ver com eleição. Houve a eleição da Câmara, foi um momento que houve a decisão ali, digamos, aquele grito de independência até então, até a eleição, e aí a movimentação da gestão em refazer a sua base política. Eu sempre digo e separo as coisas, eleição é uma coisa, gestão é outra. Então, tivemos a eleição numa Câmara, que ocasionou esse racha, houve esse racha na situação, que a gente sabe muito bem que o que se escreve hoje não fica para amanhã. Na política é assim, a política ela é muito cíclica. Então, a gente pode ter no ano que vem, final desse ano, mês que vem, várias mudanças, eu entendo dessa forma. Entender de se realinhar grupos, eu também não descarto essa possibilidade. Veja no Senado Nacional o que é que acontece. Hoje nós temos o presidente Lula, que dá exemplo aí de diálogo, dá exemplo aí de ajuntamento. O presidente Lula, o que é que ele tem feito? Quer dizer, o presidente da Câmara, eleito, né, na história o mais votado, com 460 e poucos votos, foi o presidente da Câmara do então ex-presidente Jair Bolsonaro, assim como o presidente do Senado. Então é preciso que a gente entenda, inclusive, que geralmente hoje
está a oposição com seus vereadores, com seus apoiadores, que em determinada situação na eleição pode sim haver esse apartheid. Inclusive, eu sempre faço essa ressalva. Olha, a eleição de 2024, ela começou o primeiro turno agora, com essa eleição na Câmara, é o primeiro turno. Nós temos o segundo turno dessa eleição, efetivamente, em outubro de 2024. E aí sim, será que as pessoas vão estar definidas na base do então prefeito? Será que essas pessoas vão voltar à base do prefeito João Estrela? Será que essas pessoas vão migrar para outra? Até porque o jogo começou agora, é o jogo político, e o jogo político começa com essa dança das cadeiras, que até 2024 tem muita água para rolar. Pessoal, o Valdeci está com a escuta, ele fica à disposição de vocês. Valdeci, eu gostaria de fazer também um questionamento, porque desde o final do ano passado, depois das eleições estaduais, obviamente nacionais, mas aqui mexe realmente com o tabuleiro da política local, é justamente a eleição estadual. E aí Fábio Tairone conseguiu emplacar o governador, João Azevedo, obviamente, deputado federal, mas Souza não conseguiu eleger nenhum deputado estadual. Na sua opinião, o que aconteceu para Souza ficar órfã na Assembleia Legislativa mais uma vez? Por que eu digo mais uma vez? Porque Lindolfo ocupava o cargo de deputado através de uma conjuntura política. O governador fez ali uma mudança e colocou ele na Assembleia. Mas ele não conseguiu êxito na eleição, como não conseguiu nessa última agora, em 2022. Na sua opinião, o que faltou a Souza para eleger um deputado literalmente na eleição para a Assembleia? Faltou políticos. Por que eu digo assim de maneira direta, mas vou aqui discorrer sobre o pensamento. Existe muito essa narrativa de dizer que a culpa é do eleitor, de dizer que o eleitor votou em candidato de fora. Eu não acredito muito nisso, acredito na questão do político se evidenciar, de se fortalecer na sua base, de procurar dentro da sua base o seu eleitor. Então, eu, respeitando aqui os políticos de uma maneira geral, mas aqueles que estavam à frente, como é o caso de Lindolfo, como é o caso de André Gadelha, como é o caso de outros políticos aí, digamos, que têm uma capilaridade política maior, faltou a eles, sim, essa questão de trabalhar pela cidade, de buscar pela cidade, de inovar no seu trabalho, inovar no seu discurso, na sua fala. Então, a gente tem que ter, a população, o eleitor, ele tem que se sentir atraído por aquele político, não é fazendo a mesma coisa, mas diferente. Então, vamos lá, tem meia-culpa? Não, não tem meia-culpa. Não tem meia-culpa de político, nem meia-culpa do eleitor. Tem sim a culpa do político, porque as pessoas não faz com que as pessoas se interessem em buscar, em chancelar o voto. Valdeci, e as mudanças agora nos cargos estaduais em Souza? Nós vimos uma mudança recente no hospital regional, na direção do hospital. Gilbertão foi demitido, exonerado e nomeado uma Gadelha para o comando do regional. Gadelha, eu digo porque foi uma indicação, inclusive, direta do próprio prefeito Fábio Tairone. Você acha que vai ter mais mudança ou não, Valdeci? Olha, o que a gente está assistindo aí, Zé Neto, inclusive, houve por parte do prefeito vários anúncios que ia haver mudança aí de segundo escalão, esse segundo escalão são aqueles cargos dos políticos, né, nomeados pelos políticos, mas a gente está vendo essa movimentação dele trazendo aí essas pessoas que detêm esses cargos, para que não haja essa demissão que entenderia eu que seria uma exonerações em massa. Então, veja o seguinte, mudanças, elas ainda podem ocorrer. Não vejo que sejam mudanças significativas, até porque mudanças de primeiro escalão até a altura do campeonato, eu creio pouco provável que isso aconteça. Mas existe um fato recorrente, independente dessa ruptura, é que governos, né, principalmente quando se trata de governo de segundo mandato, principalmente 2 anos, no caso do executivo aqui de Souza,
há suas mudanças naturais, alguns desgastes naturais, como também do governo do Estado. Eu acho que também tem muita carona, né? Vai se pegar a carona nessas mudanças para dizer e dizer que foram indicações, seja de exoneração ou nomeação. Quanto ao hospital regional, pontuando aí de maneira mais direta, essa ruptura de grupo fez com que fosse exonerado, então, o doutor Gilberto, né? Então, o doutor Gilberto foi exonerado por uma questão política, e a gente espera que essa nova diretora, independente do sobrenome que carregue, faça aquilo que é obrigação, que é atender bem a população, até porque saúde é essencial à população, sem falar que o hospital regional aqui atende várias cidades. É uma decisão política, mas é uma decisão política que ela reverbera no atendimento à sociedade, e a gente espera que não haja qualquer tipo de pensamento a não ser atender a população. Se é o clima e os bastidores da política que o pessoal vai acompanhar nessa coluna semanal com Valdeci Filho. Valdeci, um prazer enorme contar com a sua colaboração, com a sua opinião. Eu sei que você vai falar também da conjuntura nacional, mas eu quero principalmente que você dê as suas pitadas, a sua opinião sobre essa conjuntura regional, porque o povo gosta, viu, meu irmão? Eu agradeço, Areto, pelo convite, reiterando aqui, e dizer da minha satisfação, vamos sim, dentro daquilo que nos for possível, dentro daquilo que nos for exigido, dentro daquilo que eu digo, um tema que seja relevante, e a gente pode pontuar sim sobre a política nacional, a política estadual e a política municipal. E creio eu que a gente, na medida daquele esforço que a gente sempre faz, e aí trazendo desde a época quando fui candidato, né? A gente procurar se esforçar da maneira independente para poder ter pelo menos uma crítica, que essa crítica seja em cima de todo e qualquer outro pensamento que não seja procurar a verdade, procurar a discussão, até porque tem muita fake news, tem muita conversa vazia por aí. O que eu vou procurar fazer é dentro do limite, óbvio, também do meu conhecimento, para poder a gente enriquecer esse programa.